Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de maio, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Como entender essa frase, essa fala do Mestre Jesus? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. É porque Jesus continua falando. O tempo não calou a voz de Jesus. A morte e a ressurreição não foram o fim da história de Jesus. Ele continua a falar nos acontecimentos, continua a falar na história, continua a falar na nossa vida de oração e principalmente Jesus continua a falar nos documentos da igreja, no magistério, na pessoa do Papa, com o colégio dos bispos, nos documentos oficiais da igreja. Nós sabemos bem que a palavra de Deus é maior do que as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, sem dúvida são palavra de Deus, mas também os documentos da igreja, as, os documentos que são produzidos também são palavra, pois Deus está falando. Deus está falando com os seus missionários. Deus está falando com os seus ministros ordenados e com o povo de Deus. Deus continua se comunicando a sua boa nova, o seu evangelho, a todos que o acolhem de coração sincero. Então, como vamos ouvir a voz de Deus? Como vamos ouvir a sua palavra? De várias formas. Primeiro, acolhendo as orientações dos nossos missionários, acolhendo a orientação dos ministros ordenados, o Papa, os bispos, os padres, pessoas, homens e mulheres de fé, que têm um coração sincero e que têm o desejo de fazer o bem. Quando, porém, disse Jesus, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. É o Espírito Santo que conduz a igreja e faz com que o Evangelho ganhe vida na história de cada um de nós. O Evangelho não é morto, não é um texto do passado, mas é um texto que nos fala do presente, que nos fala no nosso momento atual. Então o Espírito Santo é quem vai fazer com que os seus ministros falem a palavra de Deus e não a palavra própria, que vai fazer com que os religiosos, religiosas, os catequistas, as pessoas das comunidades possam falar em nome de Deus, pois são instruídas pelo Espírito Santo, são iluminadas pelo Espírito Santo, que capacita os homens e mulheres de fé para a missão, para o testemunho, para a vida de comunidade. E o Espírito Santo não falará por si mesmo, disse Jesus, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então o Espírito Santo, ele tem a missão de atualizar a mensagem de Jesus, de atualizar o Evangelho para o nosso contexto de hoje, para as transformações que o mundo tem passado. O Espírito Santo vem morar em nós. Ele me glorificará, porque receberá de tudo o que é meu e vou-lo anunciará. O Espírito Santo glorifica o Pai e anuncia o Evangelho de Cristo. Abre os nossos corações para compreender, porque o Evangelho não é somente um texto que a gente estuda e entende. O Evangelho é um texto bíblico em que a gente vai aprendendo a amar, a viver e a transformar a vida a partir dele. E só o Espírito Santo pode nos fazer entender o Evangelho, o que está por trás das linhas. E tudo o que o Pai possui é meu, disse Jesus. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo,
caminham juntos, unidos, em comunhão de amor para nos libertar, nos formar e nos salvar. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.